E aí, pessoal, tudo bem? Dando prosseguimento então à nossa disciplina de lógica de programação, hoje nós vamos trabalhar alguns tópicos preliminares que são os tipos primitivos. Então, o que são tipos primitivos? Então, os tipos primitivos são as variáveis que nós vamos criar para que a gente possa gerar o armazenamento de informação. Isso quer dizer que, quando nós vamos manusear informações no processamento de dados, se faz necessário que a gente crie elementos para esta manipulação, ou seja, o computador foi criado para o processamento de dados. Então é necessário que nós tenhamos dados para que a gente possa processá-los ou para que a gente possa exercer sobre algo bruto uma manufatura com o objetivo de chegar a um resultado. Esse resultado a gente chama de informação. Então a gente transforma um dado através de um trabalho em uma informação que vai compor para outro experimento um novo dado. Então, quando nós fazemos o manuseio, por exemplo, de uma estrutura como notas, para a gente chegar a um resultado de uma média, as notas elas entram como dados, nós calculamos a média a partir destas notas e chegamos a um resultado que é o valor médio das notas que nós observamos nesse processo. E aí nós vamos armazenar esse termo, ou seja, esse elemento processado, em um tipo primitivo também, para que a gente possa fazer acesso a essa informação. Os tipos primitivos básicos que nós utilizamos nas lógicas de programação são os tipos inteiros, os tipos do tipo caractere, do tipo real e do tipo lógico. Então, o tipo primitivo inteiro é toda e qualquer informação numérica que pertence aos números inteiros relativos, ou seja, tanto números inteiros negativos, quanto o número nulo, que é o zero, quanto os números inteiros positivos. Exemplos disso nós podemos ver a seguir, ou seja, nós podemos ter números negativos, menos 1, menos 3.245. Podemos ter um número nulo, que é o zero, e números positivos, 12, 5.232. Já os tipos primitivos reais são todas e qualquer informações numéricas que pertencem ao conjunto dos reais. Então aí já é permitido que a gente use a representação periódica ou decimal, levando em consideração os elementos que estão depois do zero, depois da vírgula. Então nós podemos constituir para números reais também os números inteiros, porque o conjunto dos inteiros está contido pelo conjunto dos números reais. Então nós podemos ter menos 1, 25, 0, 1, mas nós também podemos ter os números 123,5, 45.324,245. Outro tipo primitivo é o tipo caractere. E aí nós temos uma variação desse elemento que nós vamos ver mais para frente. Mas o tipo caractere é toda e qualquer informação composta por conjuntos alfanuméricos, números, alfabeto e caracteres especiais. Um exemplo disso é 101. Então, 101 pode ser um número, na hora que a gente quer representar o número 101, mas ele também pode ser um caractere. Ele pode simbolizar sala 1, ou seja, sala no primeiro andar. Então, sala 1 no primeiro andar. Então, isso também é possível. Então, quando você vai à residência de uma pessoa que mora em um apartamento, ele fala com você: olha, eu moro no apartamento 301. Então, ele está dizendo para você que aquele apartamento é o apartamento 1 no terceiro andar. Então, isso é um caractere. Outros exemplos são os caracteres especiais, os caracteres comuns, como o alfabeto que a gente conhece. Então a gente pode ter uma soma de caracteres, incluindo
números, incluindo caracteres especiais para a composição, então, do nosso tipo primitivo que vai originar um caractere. Então, nós podemos conter esses elementos dentro de uma variável do tipo caractere. E nós temos também as expressões lógicas, ou seja, os caracteres lógicos que vão representar a verdade ou a falsidade de uma expressão. Então, o caractere lógico ele só é capaz de armazenar verdadeiro ou falso, ou 1 ou 0, 1 para verdadeiro e 0 para falso. Mas os tipos primitivos eles podem ser variáveis ou eles podem ser constantes. Um tipo primitivo variável é um tipo que determina a possibilidade da sua variação dentro do código. Isso quer dizer que ele pode assumir valores iniciais, ele pode não ter valores iniciais e ele pode trocar esses valores à medida que você utiliza o código do seu sistema. Uma variável do tipo constante, como o próprio nome diz, ele vai se manter constante durante todo o processo de execução. Um exemplo de uma constante é o π. Então você pode criar uma variável π, dar a ela ou atribuir a ela o valor de 3,14 e chamá-la dentro do seu programa e ela não vai ser substituída, ou seja, sempre você vai utilizá-la considerando que o seu valor armazenado é de 3,14. Já uma variável, um exemplo, seria o valor de uma conta corrente. Então, você pode, ao fazer um débito, diminuir o valor presente na sua conta corrente. Ou o contrário, você pode receber um depósito e você ter um acréscimo e substituir o valor contido na sua conta corrente. Então, essa variável ela vai alterar de acordo com as operações que você vai exercer na sua conta. Consequentemente, não vai ser constante o seu valor ou não necessariamente será constante o seu valor. Então, os tipos primitivos, quando a gente os cria, nós estamos fazendo a alteração de uma célula de memória para que ela receba um nome para que a gente possa utilizar. Então, o computador ele trabalha com dois tipos de memória. Memórias que a gente chama do tipo voláteis, que são as memórias que quando a gente desliga o computador, todas as informações contidas são perdidas. Exemplo disso é a memória cache que está dentro do processador, a memória RAM, que é a memória principal que a gente compra. Então, o computador tem 8 GB de memória RAM, 4 GB de memória RAM. Existem as memórias não voláteis, que são as memórias que mesmo quando a gente não tem a presença da energia elétrica, elas mantêm as suas informações. Elas também são muito importantes na estrutura computacional. Elas estão contidas nos HDs, nos SSDs, que são as memórias eletrônicas que são utilizadas no lugar dos HDs. Tem a memória ROM, que é a BIOS, que é a Basic Input Output System, que são as informações básicas da nossa placa-mãe. Tem os cartões de memória, as pendrives, são memórias do tipo não voláteis. Então, quando a gente cria uma variável, nós precisamos alocar um espaço de memória. Nós vamos usar parte desta memória que está disponível na estrutura computacional para que a gente possa armazenar de forma momentânea ou definitiva, dependendo da aplicação, uma informação para que a gente possa trabalhar no nosso conjunto. Então, essa informação ela pode ser armazenada de forma volátil ou não volátil, dependendo da aplicação, dependendo do que a gente pretende estabelecer na estrutura desta memória. Então, esse espaço ele vai variar de acordo com o tipo de variável que a gente pretende armazenar. Então, nós vimos que a gente tem o tipo inteiro, o tipo real, o tipo caractere e o tipo lógico. Então, dependendo do tipo de variável que nós pretendemos armazenar, então nós vamos ter espaços de memória diferentes que vão ser utilizados. Isso varia também de acordo com a linguagem de programação. Então, se você trabalha com a linguagem A, você pode ter um valor necessário para armazenamento de um tipo ou de uma variável. Já esta mesma variável em uma outra linguagem pode assumir um valor ou um espaço de armazenamento diferente. Então, isso depende da linguagem também. Então, pensando aqui num exemplo, eu trouxe para vocês aqui uma tabela
dos tipos primitivos de uma linguagem de programação. Então, nesta linguagem de programação, os tipos do tipo lógico ou variáveis do tipo booleana, elas não precisam ou não têm ou não são armazenadas em variáveis. Então, eu não aloco espaço de memória para poder fazer esse processo de armazenamento. Então, não é necessário isso nesta linguagem. O tipo caractere, ou char, ele vai precisar de 16 bits para poder fazer esse processo de armazenamento. Então, aí ele tem a capacidade de 2 elevado a 16, né, que daria aí uma condição de 52K combinações possíveis, que é uma quantidade bem expressiva de caracteres, muito maior do que se a gente for pensar na estrutura básica de composição do caractere, que é de 1 byte. Nós temos o tipo inteiro, e o tipo inteiro nós temos algumas variações, como nós podemos observar nessa linguagem. Tem o byte, ou seja, a menor unidade, então ele vai ter 256 combinações possíveis. Tem o short, que já tem 16, o int, que vai ser uma combinação já de 32 bits, e um longo inteiro, que vai ter a sua associação em 64 bits. E nós temos o elemento também, conhecido na linguagem como decimal, que vai ser o float ou double, que vai ser, na nossa ideia de lógica de programação, a estrutura dos nossos números reais. Então aí já temos aí 32 bits no mínimo, quando ele é do tipo float, e quando a gente quer duplicar essa capacidade do tipo double, ele tem 64 bits, que dá aí a ele uma possibilidade de armazenamento de 2 elevado a 64. Então eu tenho aí uma quantidade de combinações possíveis muito grandes e que vai levar a que eu possa representar também um número bem maior. Então, para que a gente possa formar o identificador que vai nominar as nossas variáveis, existem regras que nós precisamos observar na maioria das linguagens. Então, a primeira regra é que a gente não pode receber nomes de caracteres especiais nesta estrutura. Então, por exemplo, eu não posso criar uma variável usando um caractere especial. Por exemplo, o hashtag ou utilizar o cifrão. Eu não posso, estabelecer dentro da criação da minha variável esses nomes especiais ou esses elementos especiais. Eles podem estar contidos na variável, ou seja, armazenados nesse espaço de memória, mas eles não podem ser usados para criar esse elemento. Eles devem começar por um caractere alfanumérico, então eles não devem começar por números, e sim por caracteres alfanuméricos. Como nós não podemos utilizar esses caracteres especiais, então nós podemos começá-los apenas utilizando o alfabeto. Então, usando o A, o B e assim sucessivamente dentro da nossa criação, do nosso projeto de criação. Podem ser seguidos por caracteres alfanuméricos, alfabéticos ou por números. Isso quer dizer que nós podemos continuar a criação colocando outros elementos do alfabeto ou nós podemos colocar também números. Por exemplo, a gente pode colocar S101, por exemplo, para especificar a sala 101. Então, nós temos que começar com S, não podemos começar só com 101 ou com um número, mas podemos colocar o 101 depois. E não deve-se utilizar caracteres especiais nessa estrutura. Então, não é muito bom que a gente utilize para começar nem para finalizar esse processo. E também a gente não deve dar nomes especiais que são utilizados na linguagem para que a gente possa utilizar essas funções. O primeiro item vai ficar mais claro à medida que a gente for estudando os caracteres especiais que nós vamos adotar para a criação de elementos na nossa linguagem. Então, exemplos válidos: alfa, x, B32, J2, FGTS são elementos válidos. Exemplos que são inválidos: 5B. Então, começar com elementos alfabéticos, pensando na estrutura de números, não é permitido. Então, você pode ter B5 e não 5B. Abre parênteses, então a gente
o parênteses não pode ser utilizado, ele é considerado um caractere especial. Nota dividido por 2 também não pode, porque o barra aí é também um caractere especial. P cifrão também não pode, porque o cifrão é um caractere especial. Para que a gente possa declarar a variável, ou seja, criar esses espaços de memória que nós vamos utilizar para armazenar as funções ou os dados que nós queremos processar, existe uma regra, um algoritmo de criação. Esse algoritmo, ele pressupõe que o primeiro elemento que você vai especificar é o tipo. Então, qual é o tipo que você vai utilizar? Depois do tipo, você vai colocar 2 pontos. E aí você vai colocar o identificador, ou seja, o nome que você vai dar para essa variável. Então, num processo de declaração, você teria o tipo, por exemplo, inteiro, 2 pontos. Você vai dizer o que é um nome para esse inteiro. Por exemplo, a representação de valor de uma conta, por exemplo, valor conta. E se você precisa colocar mais de um elemento, você põe vírgula. E você pode criar vários elementos de um mesmo tipo. Se você quer originalmente alterar esse tipo, então você vai colocar terminar, ou seja, só existe um identificador de um tipo, você coloca o ponto e vírgula e você finaliza o processo de criação desse identificador. Nós vamos ver alguns exemplos agora. Então, por exemplo, se eu quero criar uma variável para armazenar um número inteiro, então eu digo primeiro o tipo, então o tipo é inteiro, 2 pontos, o identificador da variável, ou seja, como eu vou associar a chamada desse elemento, que eu chamei de x, e como eu não tenho nenhum outro tipo de inteiro, eu termino com ponto e vírgula. Já o tipo caractere, como nós podemos observar, então eu tenho caractere, 2 pontos, e eu tenho mais de uma variável. Então eu tenho o nome, eu tenho o endereço e eu tenho a data. Então a data aqui vai entrar como um caractere, porque nós vamos ter lá a barra, né? Por exemplo, 12/5/2020. Então nós teremos aí uma composição de uma barra e essa barra vai ser lida como um caractere. Nós temos o tipo real, e aí nós temos ABC, ABC minúsculo. Então eu fiz isso de propósito. O que é isso? Então a variável ABC maiúsculo e a variável ABC minúsculo, então o tipo primitivo, é considerado pela maioria das linguagens como sendo elementos atribuídos de forma diferente. Nós chamamos isso de case sensitive, ou seja, ela tem uma sensibilidade em relação à variável em maiúsculo e minúscula. Para elas são composições diferentes, são elementos diferentes. Então a maioria das linguagens assume a ideia de que A maiúsculo e A minúsculo são componentes que atribuem variáveis diferentes. Então nós devemos criar a variável do tipo correto para que a gente possa chegar a uma associação adequada. A representação lógica representa uma variável do tipo lógico que é verdadeiro ou falso. Eu pus aí, por exemplo, resposta, que seria atribuída